chegou a tua vez. Agora vou tentar. Sabes que eu nunca entrevistei ninguém, não é? Aliás, até não, eu acho que vai ser difícil, porque como eu falo por metro quadrado, desculpa se eu te fizer as perguntas e responder. Sim, não é? deixa-me responder. Eu vou tentar. Olha, querida Marta, neste nosso propósito de darmos a conhecer Mulheres Sem Medo, tanto claro para nós que nós somos duas mulheres sem medo, eu tenho a certeza que o és. Aliás, o teu percurso mostra imensos momentos de coragem, imensos momentos de desafios, imensos momentos de reconstrução de vida, e é isso que hoje vamos tentar aqui explorar um bocadinho, para também de alguma forma conseguirmos impactar a quem nos ouve. Como é que te sentes? Como é que é a Marta de hoje? Como é que é a Marta de hoje? Marta, minha querida sócia na Ofélia, mãe de 4 crianças, não, eles me ouvem, matam. 4 filhos, casada, linda. Aliás, eu olho para ti e parece que tens 15 anos, parece que estou-te a ver há 20 anos atrás. Como é que te sentes? Sinto-me exatamente dessa maneira. É como se tivesse 18 anos, mesmo. Tu no outro episódio dizias isso, mas eu sinto-me assim. Porque eu acho que nós chegamos aqui a um ponto da nossa vida que as coisas estão arrumadas, não é? Continuamos a ter sonhos e continuamos a querer fazer muita coisa, porque eu não sou uma pessoa de ficar quieta. Aliás, o exemplo disso é ter aceito o teu desafio de dirigir a Ofélia, quando queria estar sossegada com o meu quarto filho nos braços. Portanto, não sei estar quieta. Mas eu acho que sinto mesmo uma miúda e tenho 44 anos, não os sinto de todo. E se calhar isso, não sei se é suposto nós chegarmos a esta idade e a sentirmos e termos que nos comportar como tal. Mas eu quero-me continuar a comportar como uma miúda com as responsabilidades que tenho, não é? Porque tenho de dirigir uma empresa e tenho 4 filhos para cuidar. E um tão pequeno, não é? Meio aos 42, conta-me isso. É porque eu tenho 40, não é? E sabes que eu E gostavas de ser mãe outra adorava. vez. O que é que eu tenho de dizer? Eu acho que nunca é tarde para ser mãe. E esse vive-se de outra maneira, não é? Esse limite que nos põem a nós, mulheres, é complicado. E eu, como não gosto que me digam o que é que eu posso ou o que é que eu não posso fazer, é claro que eu ia ser mãe tarde. Porque é assim, quando me começam a dizer a partir dos 35, isto agora vai ser tudo muito mais complicado. Eu acredito que seja para imensas mulheres e respeito imenso isso. Mas eu disse, não, eu não tenho aqui um prazo de validade. Eu quero ser mãe, eu vou tentar ser mãe. Graças a Deus comigo é tudo muito fácil. E aos 42 anos eu e o Filipe decidimos ter mais um bebê e o bebê veio sem qualquer dificuldade, graças a Deus. E eu acho que eu vivo um bocadinho assim, que é tens 42 anos, já vais ser uma mãe com imensa idade, e como é que vai ser? Mas como é que vai ser o quê? Vai ser ótimo. E as pessoas, mas não é um desafio muito maior por teres 42 anos? Mas eu nem penso nisso como desafio. O Henrique é mais um filho. Eu tenho que o celebrar e tenho que agradecer todos os dias. O Henrique veio completar a nossa família. E na questão dos filhos, eu tenho que me acalmar, porque senão eu tinha muitos mais, não é? Mas eu também digo, eu gosto de ter os filhos nas alturas certas e pensar bem que é porque isto de equilibrar o ser mãe e o ser uma profissional e com responsabilidades de lado a lado, não vale a pena nós pensarmos que somos super mulheres. E eu pensava isso aos 20 anos e estava completamente enganada. Não somos. Eu aos 20 anos tinha já grandes responsabilidades, decidi ser mãe nova também, tive a minha primeira filha aos 25 e já era responsável de comunicação de uma grande empresa. E achava que conseguia estar a trabalhar e estar com a minha filha ao lado. Não. E eu hoje em dia volto muito a esse momento para as pessoas que trabalham comigo e que têm filhos. E tento-lhes dar esses conselhos. E tento-lhes dizer, não é possível estarmos concentradas no computador ou ao telefone com um cliente e estarmos com o nosso filho aos gritos ao lado. Um deles vai sair mal. E normalmente é o filho porque não percebe, porque é bebê. E nós temos que saber os nossos papéis todos. E nós mulheres somos um polvo, não é? Nós conseguimos ir a todo.
O que é que há mais para fazer, não é? O que é que este braço consegue? Mas achas que ser mãe aos 42 é diferente de ter sido mãe aos 30? Se calhar, não. Viveste com outra maturidade, com outra experiência, com outra leveza ou não? Não, a única coisa que eu sinto diferente é que olho para ele e penso, bem, é melhor eu agora estar quieta e não ter mais. Mas Pronto, claramente. Okay. Mas é esse o sentimento, porque olho para ele vai fazer 2 anos e eu penso, ai meu Deus, já está a deixar de ser bebê, eu preciso de... É das melhores missões, das maiores missões que eu tenho na vida é ser mãe, e é aquilo que eu mais amo ser, é o meu papel principal na vida. E são eles, são os meus filhos que me dão a força. E se calhar tu dizes que eu estou sempre de sorriso na cara, como é que eu hei de não estar com um sorriso na cara quando todos os dias olho para eles os 4 e são 4 miúdos espetaculares e dão-te tanto, não é? E dão-me tanto e eu aprendo tanto com eles e ainda por cima ter filhos com idades muito diferentes. E eles aceitam ter uma mãe com a carga que eu sei que tens, com a carga horária que tu tens? Como é que eles aceitam? Tu sentes que eles de alguma forma não se sentem em prioridade? Como é que eles vivem isso? Como é que eles vivem a mãe Marta que trabalha? Sabes quando é que eu tive a consciência que não dava para fazer tudo ao mesmo tempo? Quando as minhas filhas cresceram. Quando nós temos os filhos bebés, eles não falam, eles não reagem, eles não vão discutir contigo porque tu não estás ali. Quer dizer, para eles é assim, a mãe sai para trabalhar, volta e olha, e eles vão se aguentando. Quando começam a ter opinião, e normalmente é ali na fase da adolescência, é aí que cai a ficha. E as minhas filhas aí começam a cobrar. E é aí que tu pensas, não. E começam a cobrar coisas já do passado, não é? É aí que tu tens a consciência, se calhar, de... Não, tenho imenso medo disso também. Eu há... Medo não. Não tens medo. Não tenho medo. Eu em 2014 escrevi um livro e tive de... Ah, tu escreveste? Escrevi. Ah, foi este livro. Tu és tramada. Tu és tramada. Tu achas que eu ia entrevistar uma apresentadora, portanto, assim, eu claramente, sem trazer este livro incrível que tu escreveste. Eu não acredito, tu estavas à espera deste podcast para me falares do livro. Tu és pior do que eu, meu Deus, o que é que está aqui? Olha, este livro que muita gente leu, mas que o meu tem a minha dedicatória, que portanto é um livro especial. E foi logo quando nós nos conhecemos. Deste-me livro há... Dei-te quando tu fizeste 39 anos. Imagina. Não. 8. 38. 30... É possível. Ai, 2000... Não. Sim, 2019. Foi em 2019. Então pronto, estás a ver. Estás a ver? Estás a ver. Tu estás toda trocada com os toda anos. Trocada, mas eu não foi fiz, há 2 eu não anos. fiz 40 anos agora. Não vamos falar sobre isso. Sim, mas... Eu tinha que o trazer. Porque não dá para falar de uma Marta, Mulher Sem Medo, sem falar deste livro, não é? E da forma tão transparente, tão bonita como o escreveste. E que toca. Eu acho que toda a gente devia ler este livro por força da minha profissional que tu és e por todo o percurso que está refletido, mas também por esta grande perca que tu tiveste. E tu sabes que esta pergunta vindo de mim ainda custa mais. Como é que é, Marta? Como é que é, a partir de determinada altura, nós perdermos os nossos pilares? É reaprenderes a viver. Eu digo isso aí. E eu acho que isso é em qualquer idade. Atenção, eu perdi os meus pais, eu acho que era nova, não é? Mas acho que é sempre cedo demais. E eu, depois de escrever esse livro, tive pessoas que tinham 60, 70, que quando perdiam os pais, tive muitas mensagens de pessoas adultas que diziam obrigada, porque normalmente quando uma criança perde os pais é uma desgraça enorme. E fala-se muito disso, não é? Quando uma criança fica órfã. E quando o adulto fica? Ninguém fala nisso, porque é o suposto, então é assim, os pais vão primeiro, não é? Portanto, olha, tens que te aguentar, é a vida. Mas qual vida? Não é nada, nunca é suposto tu perderes a tua base, as tuas raízes, aquelas pessoas... Não, e com uma diferença de tão pouco tempo, não é? Foi o grande choque, não é? Porque quando perdi a minha mãe, lembro-me perfeitamente de dizer ao meu pai, olha, que eu agora preciso de si como nunca, não é?
e de repente 2 anos depois vai-se embora e a primeira reação foi de ficar zangada com ele, de pensar, então quer dizer, agora que eu precisava à séria, deixa-me e vai-se embora. Só que eu continuo a senti-los. Era aquilo que tu dizias no episódio anterior, que é, eles estão aqui. Tu sentes isso? Sinto todos os dias, todos os minutos, e há imensa gente que não vai perceber isto que eu estou a dizer, e eu respeito. Não é com toda a gente que eu falo destas coisas, porque eu acho que há coisas que temos que viver para depois sabermos compreender os outros. E o que eu mais senti, e eu acho que escrevi o livro mais quase como um grito de... Quando os meus pais morreram, as pessoas queriam que eu falasse tudo menos disso. E eu queria falar de tudo. Mas isso é o que tu és, não é? Eu queria falar acima de tudo disso. Acima de tudo disso, não é? Porque é libertador falar. Foi libertador para ti escrever isto, não foi? Foi. E era isso que eu estava a dizer. Sentes isto? Mas foi duro, porque quando estavas a perguntar das minhas filhas, eu durante 2 anos estive a escrever esse livro. E foram 2 anos em que eu tive que ir reviver tudo. E isso, eu durante 2 anos, e eu pedi desculpa na apresentação do livro, pedi desculpa às miúdas, pedi desculpa ao Filipe, porque tive 2 anos a reviver e foi... E estive ali na minha bolha, não é? Eu cada vez que ia escrever o livro ia ao chão, não é? Ia lá para baixo outra vez. Isso foi sem medo. Isso foi mesmo um livro escrito sem medo. Mas eu precisava de o escrever porque as pessoas não me deixavam falar. Eu estava com o meu grupo de amigos que foram espetaculares na altura e que me queriam era pôr para cima e sair todas as noites. Mas não era isso que eu queria. Eu preferia estar se calhar à mesa a falar dos meus pais. Mas eu faço isso com as minhas filhas. E falo deles e elas também falam deles como se eles estivessem presentes, não é? Nós sabemos que estão, não é? Isso é... Sabemos. E voltando àquilo que me perguntaste das cobranças, elas durante esses 2 anos sentiram e cobraram e perguntavam, mas o que é que a mãe está ali sempre tão fechada? Há 2 anos atrás apresentei um programa de televisão e estava também com muito mais... Há 3. E estava muito mais ocupada e um programa de televisão e eu quando abraço as coisas é ou tudo ou nada e portanto tive muito mais tempo fora, e elas cobraram. Eu chegava à casa depois de gravar não sei quantos episódios e elas, mãe, quando é que a mãe volta a ter vida? E isso mexe connosco, não é? Mas depois no dia da mãe escreve-me uma carta que é daquelas cartas espetaculares que é de dizerem, mãe, nós dizemos estas coisas todas, mas olha, nós estamos tão felizes de ver a mãe chegar a casa todos os dias com um sorriso na cara porque está a fazer aquilo que mais gosta. E eu acho que isso é tu perceberes que efetivamente há espaço para tudo, mas cada coisa no seu lugar e respeitando cada coisa como se fosse única, porque não tens que estar a tirar tempo a uma coisa para outra. E passares desta capacidade de trabalho, não é? Tu sentiste isso também em casa, não é? Sinto que elas olham para mim. Eles olham para ti. Sinto que a mais velha já está a tirar um curso e está a fazer tudo o que eu fiz, portanto. Está a tirar o mesmo curso. Está a tirar comunicação. A do meio hoje de manhã dizia-me a mesma coisa. Mãe, já tenho tudo decidido, vou tirar comunicação, depois vou trabalhar para a Ofélia. Portanto, elas têm a vida delas todas. Uau, adoro. Muito bem programada. E elas já me perguntam, não é? Perguntam, mãe, mas porquê que a mãe começou a trabalhar tão cedo? Porquê que acabou o curso e foi logo viver sozinha? Elas perguntam-me essas coisas todas. E eu acho que isso é um exemplo que eu quero lhes dar e espero ser um bom exemplo e uma referência, porque por mais que tu tenhas tudo, e eu fui muito mimada e tive tudo, nunca quis estar quieta, nunca quis baixar os braços. Não, acabei o curso, vou viver sozinha. E se eu tenho um ordenado... Conta isso. Eu acho essa parte da tua história que eu adoro. Que é essa tua decisão de ir viver sozinha com aquela idade. Sabes que eu acho que isso já nada é por acaso. Era uma preparação para o que aí vinha. Eu sair de casa dos meus pais para ir viver sozinha era a minha preparação para ficar sozinha. E mal eu sabia. Portanto, se eu voltasse atrás, não tinha ido viver sozinha. Tinha aproveitado muito mais os meus pais. Mas são aquelas coisas da vida que tu não sabes. Eu tenho uma pergunta para te fazer em relação especificamente ao pai. Sabes que eu acho que há uma coisa do pai que é... o pai para nós é aquela bússola ou aquela pessoa que tu não podes desiludir. Eu sinto isso com o meu pai. Certo. Eu acho, e até te limita alguma... Porque eu não posso desiludir. Não há pressão para que tu sejas bem sucedido ou para que faças tudo bem, mas
está ali um pai que está a ver o que tu estás a fazer. Por muito distante que tu andes a fazer e que... Mas sabem. Mas sabem. Está bem. Está lá. Tá. Quando deixa de estar, tiveste que voltar a estar tu no teu caminho e a saberes os teus limites sozinha. Sem aquela... Tu percebes o que eu estou a dizer? Sim. Sem aquele sentimento de fazer como eles querem. Não penso assim. Não sentiste isso? Não. O meu pai tinha sempre solução para tudo. Eu sou muito parecida. É para a frente. Era para a frente. Fazia rir toda a gente. Queria era que as pessoas todas estivessem bem à volta dele. E o meu pai era uma referência para muitas pessoas. Isso, quando isso acontece... Quando o meu pai morreu, tu sentes que a dor não é só tua. Que é partilhada, não é? Muita gente à minha volta que isso reconforta por um lado, porque percebes que realmente foi uma pessoa que marcou muita gente, e eu acho que é isso que nós temos que levar desta vida. É quando um dia nos formos embora... O que é que deixas feito, não é? O que é que deixas e o que é que tu tens que marcar a vida de alguém, pelo menos. Se marcares a vida de uma pessoa, já fizeste o teu trabalho. Já passaste por este mundo com uma razão de ser. Mas eu acho que é tudo uma preparação, tudo tinha uma razão de ser. Mas lá está, eu tirei um curso e comecei a estagiar quando estava a tirar o curso. Comecei logo a ter oportunidades de trabalho, comecei logo a ter convites. Tive um convite de uma responsabilidade enorme de dirigir o departamento de comunicação de uma multinacional espanhola. E eu pensei, então... Vou sair do curso. E como é que passaste da fase de trabalhares por conta de outrem para o teu projeto empreendedor? Por causa do tal preconceito que senti quando fiquei à espera do bebê da minha primeira filha. Foi isso? Foi porque... Uau, aqui isso é... Foi porque eu vou ter o meu bebê e dei-me ao luxo, graças a Deus na altura podia, de estar 9 meses em casa. Olha, eu 9 meses em casa com a minha filha. Uau! Mas eu fiquei tão revoltada com isto tudo que... Não, eu não preciso que ninguém trate a minha filha. Só eu é que vou tratar. Eu não vou trabalhar e não vou deixar a minha filha com ninguém. Olha, mas estás a dizer uma coisa super importante, que eu acho para quem te está a ouvir, eu vou-me lembrando depois de histórias e às vezes de bloqueios, de medo. E esse é um bloqueio, que é as mulheres que param e depois têm que, de alguma forma, conseguir ganhar força para voltarem. Isso é um bom exemplo, não é? Como é que depois se volta para o mercado de trabalho? Lá está, eu tive sempre a sorte, durante esses 9 meses fui tendo convites e houve um que eu tive que aceitar, que era para ir lançar um espaço novo em Lisboa, uma coisa do zero, comunicação toda do zero, lançar o espaço, era a minha cara, não podia dizer que não. Tinha a minha filha 8 meses, quando me fizeram a proposta, e eu tinha que começar no mês a seguir, não havia como, ia ter que estar presente, não só durante o dia, como à noite, porque o espaço estava durante o dia aberto para eventos, mas à noite também ia estar aberto. E eu tive de tomar uma decisão. E eu lembro-me que na primeira reunião, nas docas, nunca mais me vou esquecer, foi a primeira vez que deixei a minha filha. E eu não tive naquela reunião. Não tive. Eu estava em casa. Portanto, eu estava ali a pensar assim, o que é que eu estou a fazer à minha vida? O que é que eu estou aqui a fazer? Como é que eu vou, se eu estou assim agora, como é que eu vou trabalhar? E eu acho que isto deve passar pela cabeça de todas as mulheres. Tiveste medo? Não tive medo porque achei. Eu acho que tudo tem uma razão de ser. Portanto, se me estavam a fazer aquele convite era porque eu precisava de aceitar. Aceitei, tive que contratar uma pessoa para tomar conta da minha filha e tive que confiar. E eu acho que a vida é isso. É tu confiares. É confiares que o passo que tu dás é o passo certo. E não te deixares bloquear. E pensares, não, eu consigo ter uma filha e também vou conseguir trabalhar. Eu tenho a ajuda da minha mãe, não é? A minha mãe, se não fosse a minha mãe, eu não conseguia ter... É completamente diferente tu deixares com a mãe ou deixares com alguém que te ajude, não é? É a tua mãe, porque se tomou de conta de ti, muito mais vai tomar conta. E isso também às vezes é uma grande vantagem para as mulheres que podem contar com a mãe. Eu tenho isto de inveja, não se diz inveja, mas eu invejo Mas concordas, não é? É completamente diferente sentir esta força. Eu vejo as minhas amigas que quando dizem e agora, e um bebê, mas depois têm as mães que a ajudam. Quem me dera, estás a ver? E a minha mãe ajudou imenso quando foi a Mónica, mas eu
por a minha mãe já estar mais frágil, eu não podia contar com ela para deixar a Mónica a tempo inteiro com a minha mãe. Portanto, tive que contratar outra Claro. pessoa. A minha mãe ia ajudando como podia, e quando a Vera nasceu, a mesma coisa. E eu acho que aquelas duas miúdas deram imensa alegria e imensa força à minha mãe, mas a própria minha mãe era também muito positiva, e eu conto aí no livro que nunca pensou que o desfecho fosse aquele. Nem ninguém pensou à volta, porque minha mãe estava sempre bem. Agora, eu acho que não é só pelo apoio ou pela ajuda que ela me poderia dar. É pelas minhas filhas não terem a avó. Porque eu acho que os avós são muito importantes. Tudo, são tão bons. E eu tenho, as minhas grandes recordações avós, são os meus avós. Portanto, tive a sorte de crescer sempre com os meus avós. Eu tenho que perguntar esta. Como é que é ser sobrinha neta do José de Alvalade? Porque assim, se há coisa que me distingue é o clube, não é? Não sou sobrinha neta, sou sobrinha bisneta. Que seja, porque tu tens Sporting dos pés à cabeça, não é? Sporting, eu rainha do Benfica e tu já viste, do Sporting. Mas nós não falamos sobre isso. Mas também temos fair play, não é? Nós temos fair play. Não. Sim, mas é melhor não falarmos. Pronto. Mas é uma família de sportinguistas, todos, já o teu irmão, toda a gente, não é? Vem de família, não é? O meu avô foi diretor do Jornal do Sporting, depois o meu pai também acabou por passar por imensos cargos de direção. Foi uma grande alegria que o meu pai também teve, poder servir o seu clube, que também respirava Sporting por todos os lados. E são coisas... É bom termos estes interesses também, não é? São os tais lugares felizes que nós temos. É bom a mulher gostar de futebol, não é? Meu pai, eu sou filha mais velha, não é? E o meu irmão só nasceu 6 anos depois, portanto, meu pai não teve outra hipótese de não levar-me a mim aos jogos. Nós já falámos imenso disso, é como eu, não é? Eu sou filha única do meu pai, não tenho hipótese de não ter ido aos jogos sempre todos. Fui desde pequenina, mas sabes que não era por ser a minha avó, e se perguntares a toda a minha família, a minha avó... São todos... Não, e todos se lembram da minha avó ir até sempre e estar lá no nosso camarote a torcer pelo Sporting. Sempre fui, e o meu pai nunca, por eu ser rapariga, disse não vens. E sempre me levou, e quando o Sporting ia jogar fora... Mas isso, temos de pegar nestas coisas que tu dizes que estão importantes, que é, tu também vens, que és rapariga, não é? E destas igualdades de oportunidades que muitas vezes nós falamos e que cada vez mais crescem, e ainda bem, também começam exatamente aí, não é? Começam em casa. Começam em casa, e nessas não discriminação no sentido de futebol é para homens. E começam nos nossos pais. A minha mãe, principalmente quando o meu pai passou pelos cargos de direção, a minha mãe ia com o meu pai para todo o lado. O meu pai ia a jogos, quando o Sporting ia jogar lá fora ou noutros países, a minha mãe ia com o meu pai sempre. Portanto, eu acho que isso, e é uma referência que eu tenho muito presente, e tenho isso no meu casamento, que é, isto não há homens e mulheres, somos companheiros, somos... A partilha. Nós temos que ser a melhor companhia um do outro. E se isso não acontecer, não há casamento. Se é uma coisa que o Padre Dário diz, que é, tu tens que ser a melhor parte. Ele tem que ser a tua melhor parte e tu tens que ser a melhor parte dele. É tão bonito. E eu digo isso desde sempre, que é, eu para ir às compras, eu tenho que pensar primeiro no Filipe do que numa amiga, porque é o que faz sentido. E se calhar faz muito mais sentido ir às compras com uma amiga. E o Filipe apanha uma seca. Mas não interessa, é ele que eu quero pegar no telefone e quero que seja ele a vir. Portanto... os meus pais tinham isso, o meu pai depois teve isso comigo, e quando o meu pai morreu, o meu irmão assumiu esse papel. Assumiu o papel de eu agora é que tenho que tomar conta da Marta. E o meu irmão tem isso, e até hoje tem isso. Aliás, vê-se isso só no vosso olhar. O que é que tu te mais orgulhas? Se olhares assim para a tua vida, para trás, pensa assim, o que é que eu mais me orgulho, eu, Marta, de ter feito? Ter posto os meus 4 filhos neste mundo. 4 filhos, eu adoro 4. Tu ainda vais ao 5º. Diz. Tu, por favor, tu vais ao 5º. Não, a Ofélia agora precisa muito de mim. Não dá. Agora eu dizia não. não precisa. Não, são o meu orgulho, e aquilo que mais me dá orgulho e desde sempre, desde que elas são pequenininhas, é perceber que a educação e o mimo que lhes estou a dar está a fazer com que elas se tornem mulheres com valores, com princípios, mulheres que sabem muito bem o que é que querem, porque quando elas eram pequeninas perguntavam, mas e como é que é a Mónica, por exemplo? Eu disse, a Mónica tem um feitio e sabe muito bem o que é que quer. Mas isso vai-lhe dar trabalho. E eu, ainda bem que vai dar trabalho, porque eu só espero que ela saiba sempre o que é que quer,
saiba sempre o que é certo e o que é errado, saiba dizer sim quando quer dizer sim e saiba dizer não quando quer dizer não. Eu acho que isso é o melhor. É o melhor, sim, sim, sem dúvida. Uma coisa que eu acho também importante nós falarmos, e dá para falar contigo nisso, graças a Deus, que é como é que se gera duas carreiras e duas pessoas com tanta energia em casa e dois criativos, não é? Com vontade de fazer coisas, com horários muitas vezes complicados, que sabemos que o Filipe também tem. Como é que vocês conseguem equilibrar o trabalho na vossa vida, como casal? Como é que não se perdem nisso? Porque nos admiramos. Porque eu admiro o trabalho que o Filipe faz, o Filipe admira o trabalho que eu faço, somos orgulhosos efetivamente um do outro, somos... quando me perguntam como é que é o Filipe enquanto profissional, eu sou muito vaidosa de falar do Filipe e sem qualquer problema. E o Filipe é a mesma coisa comigo. E eu quando estou a fazer alguma coisa assim mais pública, mais exposta, ele fica 1000 vezes mais nervoso do que eu. E a mesma coisa comigo. Nós queremos que o outro se dê bem. E eu acho que isso não é para toda a gente. E não é para toda a gente estar ao lado de pessoas... E tu consideras isso essencial? Tu teres uma pessoa ao teu lado, um marido e uma mulher, que em algum momento te apoiam, te incentivam? Porque uma das coisas que nós vimos muito é às vezes uma certa tendência para, se um está mais posicionado, o outro tem que estar mais no back-office. E eventualmente, quando os dois já estão mais ou menos alinhados, pode haver depois desequilíbrios e pode pôr em causa a família. Mas como é que se gera isto, não é? Porque eu já estava preparada para isso. Aquilo que eu digo do universo, ou o que tu quiseres chamar, que nos prepara, não é? Eu, quando conheci o Filipe, eu já estava preparada, tinha-me divorciado do meu primeiro marido há algum tempo, e que foi também uma coisa que ninguém estava à espera, porque os meus pais morreram no espaço de 2 anos e eu separei-me do meu marido logo a seguir. E a minha família ficou preocupadíssima, porque me diziam que eu ia precisar muito dele. Eu não me podia separar, eu não podia ficar sozinha. Tinha perdido os meus pais. Mas o que tu sentiste? Perdido por 100, perdido por 1000? Tu sentes que não podes perder tempo. Era isso que eu queria apanhar há bocado. Tu sentes que não podes perder tempo. Alguma coisa muda, não é? Quando isto acontece. Muda. Para já não... Há um viva lá a vida diferente. Mas não tenhas dúvidas nenhumas que eu sou uma Marta diferente desde que os meus pais se foram embora. Sou igual na minha essência. Se calhar sou diferente na maneira... Eu já aproveitava a vida... Sim, sabemos. Mas é outra... Se calhar fazia mais fretes, se calhar fazia mais daquilo que eu achava que as pessoas iam gostar, se calhar arriscava menos, e depois disso se já não tinhas medo... Há uma frase que se costuma dizer que é: quando perdes muita coisa, deixas de ter medo. Eu não me lembro bem da frase, mas sim, quando, mas quando tudo... medo. Sim, claramente. E aconteceu-me isso. E portanto decidi que queria viver, tinha que viver, só podia viver feliz dali para a frente, não me podia permitir estar infeliz, tinha que celebrar a vida todos os dias, tinha que honrar. Porque houve um sentimento de fim, de acabar, não é? De aproveitar ao máximo. Tu vives a vida assim, não vives? Vivo a vida a celebrar tudo. E mesmo nos dias, se calhar, que como toda a gente tem, que as coisas não correm tão bem. Eu vejo isso, tu passas isso para a equipa da Ofélia, não é? Porque é muito interessante, como líder da Ofélia, que és, ver a forma como se tu passas o propósito de nós temos que atingir os objetivos, nós temos, até porque estão claros quais são, o que nós temos que fazer, mas temos que ser felizes ao longo do caminho. E ver se as pessoas trabalham, que estão ao pé de ti, que são felizes. Como é que tu lhes passas isso? É porque eu já vejo assim umas mini-martas. Elas, eu acho que se calhar um dia tens que as entrevistar a elas, porque é engraçado ouvir. E elas às vezes deixam passar assim umas coisas relativamente à minha liderança. E eu tento-me sempre pôr no papel delas. Sempre. E às vezes posso falar, se calhar, um bocadinho... Eu tenho o coração na boca, completamente. Portanto, elas também sabem que eu vou dizer tudo o que eu tiver para dizer a elas.
nunca vai ser nas costas nem a outras, vai ser a elas. E às vezes sou bruta. Sou bruta. Faz parte da exigência, não é? Sou bruta, mas não sou agressiva, não sou mal educada, sou assertiva. É assim que eu gosto de achar que sou. Que tento-lhes dizer as coisas, mas sou assim com elas e sou assim na vida. E eu acho que tu, enquanto minha amiga, eu se calhar também já te disse coisas assim com uma brusquidão maior e com uma... Mas tu sabes dizer as coisas de uma maneira... a verdade tem que sempre ser dita, seja lá de que maneira for, não é? E não há nada mais desarmante que a verdade, não é? E isso é tão bom, essa autenticidade. Eu acho que tu nunca te vais ofender comigo por eu ser verdadeira. Podes ficar, se calhar, não era isto que eu queria ouvir. Não, ficas magoado, há sempre um sentimento de... Ela, como amiga, devia me dizer, tu é que estás bem. Não, tu de mim nunca vais ter isso. Sabemos, e nós sabemos isso, e já passámos por coisas também as duas, nesse sentido, que é também as amigas, as sócias, porque... Para mim não há sociedade sem amizade. Não, claro sabes que não. disso, não é? Um alinhamento estratégico dos sócios para mim é tudo. Que é o ser amigo não é passar a mão pela cabeça e dizer está tudo bem, estás linda. Eu não sou essa amiga, não sou. E não sou essa chefe, ou não sou essa líder. Sou aquela que lhes vai dizer as coisas, que lhes vai tentar aconselhar da melhor maneira possível. Que às vezes que posso estar a dizer uma coisa muito brusca, mas passado 5 minutos ligo a rir à gargalhada e a dizer bora lá, que é para elas também, porque eu acho que nós estamos a passar por um momento único na história da humanidade. Como é que foi criar a Ofélia? A tua sócia a perguntar. Como é que foi criar a Ofélia nesta pandemia? Olha, como é que foi criar uma empresa assim? Depois de 3 meses depois de eu assumir a Ofélia, rebenta a pandemia e vamos para casa. Eu ainda estava a tentar organizar a equipa, como tu sabes, ainda estava a tentar perceber se as pessoas estavam nos lugares certos ou não. Ainda estava a tentar perceber o que é que a Ofélia precisava. Estava eu a fazer de tudo, porque quando tu ainda não sabes os lugares certos da equipa, vais fazendo para a empresa não cair. Mas liderar à distância é um desafio. É um desafio. Porque se eu já tinha isso presencialmente, que é liberdade com responsabilidade, à distância tens que fazer isso a 300%. Portanto, tens que dar. E quando ainda não tens a equipa fechada nem alinhada, é um desafio. Não, e há pessoas que atinaram nas calls e estarmos com um ecrã, há outras que não. E tu, ao longo do processo, eu acho que é nas dificuldades que tu encontras as respostas. Sempre, sempre. Porque quando está tudo bem, tu não pensas nas coisas, vais andando. Vais estando em modo automático. E essa parte de estar relaxada no modo automático é a coisa mais perigosa que existe em qualquer negócio, não é? Porque não olhas para o lado, não olhas para nada. Está tudo bem, estás numa bolha, estás feliz, bora lá. Nas dificuldades tu paras para pensar, não é? E eu tive que pensar, o que é que vai ser da Ofélia? Nós estamos ainda nem estávamos nós a fazer planos para apresentar a Ofélia ao mercado e nem tivemos tempo, fomos para casa. E eu pensei, eu não vou deixar isto cair, eu vou ter que dar a volta a isto. E depois as peças começam-se a encaixar e começas a pensar e começas a perceber quem é que queres ter ao teu lado, quem é que na equipa consegue dar tudo para a Ofélia também crescer. Começas a fechar negócios através de videochamada, começas a apresentar a Ofélia através de videochamada, e eu que sou uma pessoa que gosto de falar, gosto de olhos nos olhos, gosto de saber se as pessoas estão a rir ou estão... E às vezes estares com 3 ou 4 pessoas no ecrã e queres olhar para todas para ver as reações, porque eu preciso de ler as pessoas para conseguir seguir o caminho, não é? E dar-lhes aquilo que elas estão à espera. Mas tu dizias também outra coisa, que é a preparação é tudo, e eu preparo-me. E é isso que eu digo à equipa, que é, vocês estão proibidos de ir para uma reunião sem se prepararem. Porque o cliente vai perceber. O cliente tem que sentir que vocês se preocuparam, que vocês perderam tempo, que não é perder, é ganhar, a prepararem-se para aquela reunião, que perderam tempo a olhar para aquela marca. Não, tem sido incrível. Tu sabes que eu também não vou deixar passar esta oportunidade de prestar quase esta homenagem. Já criei muitas startups, como tu sabes. Poucas num tempo de pandemia, mas ainda foram 2 e tem sido incrível. E incrível a maneira como tu, exatamente como tu disseste, como tu não deixaste cair. E como tu, mesmo com todas as condicionantes de não ter a equipa fechada, não é? Não ter o barco fechado, e mesmo com um reporting e um business plan que tem que ser cumprido para uma empresa que está dentro de um grupo,
grupo esse que já tem empresas em vários estágios e que não é fácil ser uma startup num grupo destes. Não é fácil, principalmente quando eu durante 20 anos trabalhei sozinha. Eu durante Sozinha. 20 anos tinha a minha empresa, contratava quem eu queria. Mas é tão bom estes exemplos, que é entrar num grupo onde já está formatado e que se tem que cumprir regras, uma pessoa que foi empreendedora sozinha e que fazia as coisas à maneira dela. Isso é o maior desafio todos os dias. É esse, não é? É porque eu sou mimada, não é? E quando as coisas não correm como eu quero... Mas é bom quando deixam fazer isso, mesmo numa estrutura organizada, não é incrível? Sem dúvida, e às vezes se calhar tenho reações que quando vejo, porque eu sou muito de... Eu luto por unhas e dentes por aquilo que eu acredito, não é? E a Ofélia, ou é ou não é, portanto, eu tive que vestir a camisola e a Ofélia agora é assim. Ai de alguém que diga mal da Ofélia. Não, eu acho, esse sentimento de pertença, por isso é que, para quem nos ouve, a capacidade de mudança e de agilidade de adaptação é incrível. Faz tudo, não é? Faz. E a Ofélia e a criação da Ofélia foi exatamente um caso desses, não é? Porque tu então ainda foi pior. Porque eu acho que é importante que passarmos isto, foi um spin-off do departamento de marketing, do Grupo IOR, onde houve pessoas que tu consideraste para a equipa, houve outras que não, que nós tivemos que fazer ajustes, e hoje em dia ver-te a fazer campanhas como a H&M, por exemplo, eu tenho muito orgulho em ti. Em todo o processo, que é uma mulher aos 44 anos, onde já não tinha nada para provar. Exatamente. Esse é... Onde já estava tudo feito, não tem nada para provar, continua a querer criar valor e a fazer coisas, e isso merece todo o respeito e o exemplo para alguém que quer começar com esta idade. Mas eu estou sempre a dizer, nunca é tarde para começar, e as pessoas que têm sonhos, nunca é tarde para ser mãe, nunca é tarde para começar um desafio novo, nunca é tarde para agarrar uma empresa nova. Tu és o exemplo disso em tudo. Eu acho que não nos podem pôr prazos de validade. O que é isso? Não nos podem pôr limites, não é? Não nos podem pôr limites. Nós, quando queremos, as mulheres quando querem, cuidado. Porque querem e conseguem. Não, é aquela coisa que eu tenho ali que adorei, que é, sabem qual é que é o bicho mais perigoso no mundo? É uma mulher sentada numa sala em silêncio. Que horror, eu achei aquilo. Mas há muita força, e ainda bem que há, e tu és a prova disso. O que é que achas que ainda te falta fazer, Marta? O que é que te apetece fazer? Tudo. O que é que te apetece fazer? Então, estás-me a perguntar a mim, que com 44 anos estou sempre a recomeçar, estou sempre a... Eu acho que ainda me falta fazer tanta coisa. Ainda quero fazer muitas coisas destas. Eu gosto de comunicar, gosto de falar. Não gosto que as pessoas achem que há assuntos que não se podem falar. Odeio que me digam isso. Odeio que digam que há assuntos tabus, não é? Há assuntos que é melhor não falar disso porque pode ferir suscetibilidades. E quando se calhar as pessoas estão ávidas de Sim, não, assuntos... não se fala de política, de futebol e dinheiro, não é? E nós é tentar acabar com estes... É tão bom, é tão libertador poder falar com respeito, obviamente, somos todos pessoas civilizadas, mas poder falar de tudo. Não, é tão bom, não é? Acho que há ainda muita coisa, há muitos podcasts para fazer, há muitos programas de televisão para fazer, há muitas campanhas para fazer na Ofélia. E há muitas pessoas para mostrar e para passar testemunho e exemplo, não é? E há muitas pessoas que se calhar nós podemos ajudar, que não estão no lugar certo e que podemos dar força para elas poderem mudar, porque a mudança mete medo. E as pessoas por muitas vezes se acomodarem, porque é mais confortável, não é? Estás acomodada, estás bem. E se calhar é isso que toda a gente pensou quando tu me fizeste o convite para a Ofélia, mas agora ela está lindamente. Tem a empresa dela, tem a vida dela, tem 4 filhos. Para quê? Para quê? Mas foi a mesma coisa que me disseram quando os meus pais morreram. Não, tu agora não podes dar passos em falso, porque deixaste de ter os teus pais. Quase como deixaste de ter a tua rede. E então, deixei de ter a minha rede, mas agora é que eu vou arriscar ainda mais, porque eu não vou parar, porque os meus pais não sabiam que iam morrer tão cedo, não é? Minha mãe morreu com 49 anos, eu tenho 44. O meu pai morreu com 58. Eram muito novos, ainda tinham a vida toda pela frente. Eram pessoas que celebravam a vida e que eu tenho a certeza que fizeram tudo até ao último minuto como queriam, mas que ainda ficou muito por fazer, portanto... Não devemos deixar nada para fazer, porque nós não sabemos como é que é o dia da manhã. Quem é que é assim a tua grande referência? Quem é aquela pessoa que de alguma forma é aquela pessoa que tu fizeste-me quando me entrevistaste, e eu fiquei a pensar nisso, quem é aquela pessoa que tu procuras?
Quem é aquela pessoa que sabe quem é mesmo a Marta? Não é? Porque eu tenho uma grande amiga, a Rita Mascarenhas, que diz: a vida é um palco e tu vais tendo que ir vestindo as personagens. Quem é aquela pessoa que sabe? Eu acho que ninguém. Eu acho que não há ninguém. Nem o Filipe, nem o meu irmão. Acho que não há ninguém, porque se calhar eu, por achar que a vida é para a frente, por achar que temos que estar sempre bem, de sorriso na cara e a celebrar, se calhar há ali coisas que eu deixo passar e que não falo com ninguém, não é? E que só eu é que sei. Se calhar, quer dizer, falo, porque eu falo com os meus anjinhos, como eu costumo falar. E assim, aí sim, falo. Mas como falava com eles em vida, portanto, eu acho que só os nossos pais ou só é que te conhecem a sério, porque conhecem desde o momento em que tu nasceste, conhecem as tuas... E mesmo assim nós vamos mudando, não é? Conhecem as tuas mudanças, conhecem tudo, mas eu acho que aquilo que nos falta a pessoas assim e que celebram a vida é as pessoas olharem para nós e não nos julgarem, não quererem perceber, mas espera aí, mas há ali qualquer coisa que não está bem. Para quê? Deixem a vida fluir, há efetivamente pessoas que conseguem levar a vida com leveza por mais dores que tenham, não é? Porque eu vivo com uma dor. E é uma dor que não me venham dizer que o tempo passa e que não passa. Portanto, não passa. É uma dor que temos que aprender a viver com ela. Dá saudades todos os dias, a todas as horas, a todos os minutos. Mas é a vida e nós temos que encontrar forças noutras coisas e temos que estar sempre focados e encontrar aquilo que nos faz feliz. Qual é que é a coisa que tu não toleras mesmo? A mentira. A mentira dá cabo de mim, destrói-me completamente, porque é o que mais me desilude mesmo, porque acho as pessoas de mim podem contar com a verdade, às vezes mais dura, menos dura, mas quando eu percebo que alguém teve a necessidade de me mentir, eu acho que é a maior traição que tu podes ter, é a mentira. É duro, não é? É mentira. É duro, é duro perceberes que alguém teve que te mentir e tu não percebes porquê. Mas porquê? Não vai ser mais fácil por mentir, não é? A verdade é o mais fácil, pode doer naquele instante, pode não fazer sentido naquele instante, mas depois é muito melhor saberes com o que é que contas. Eu acho que é isso que muita gente se calhar passa, e eu acho que este ano que passou, que as pessoas psicologicamente se calhar também se puderam fazer uma introspeção e perceber exatamente com quem é que contam. Ai, sem dúvida, não é? Isso é tão... Eu acho que este momento de pandemia obrigou-nos a parar, a refletir, a olhar bem para quem é que temos ao lado. Aquilo que nós vamos ser a média das 5 pessoas que mais convivemos. É tão importante esta nossa média, porque esta média destas 5 pessoas são de facto as pessoas que mais impacto têm na tua vida, nas tuas decisões, nos teus objetivos, e por isso é que tanta coisa está a mudar. Sentes isso? Sinto. Sentes isso no mundo e à nossa volta? Sinto, porque eu acho que as pessoas durante a pandemia, quando tínhamos de estar mesmo fechados em casa sem poder estar com ninguém, de certeza que muita gente pensou com quem é que queria estar. Ou seja, se lhes dissessem assim, olha, a pandemia acabou agora, tu podes sair de casa e podes ir ter com quem tu quiseres. Quem é que tu queres ir ter? E eu acho que as pessoas de certeza que todas fizeram este exercício. E pensaram com quem é que iam ter, ou quem é que queriam convidar para ir a casa. Quem é que queriam ter para as alegrar, aquele grupo do desconfinar, não é? Quem é que era aquele grupo? Que é o núcleo duro. Quem é de facto o teu núcleo duro, não é? É. E quando tu deixas de ter o núcleo duro fisicamente de pessoas que tu gostas, os teus pais e os meus avós que morreram a seguir, o meu tio que era o meu padrinho e que morreu um mês depois do Henrique nascer, que são referências, que são, eu costumo dizer que são os homens da minha vida, não é? E isso vais reaprendendo. E não tens aqueles homens cá, tens outros, graças a Deus, mas são referências. Eu, por acaso, não te perguntei quem é que eram os homens da tua vida, porque nós estamos aqui a falar de mulheres,
Mas eu acho Olha, que nós somos... Mas vamos já lançar isto para cima da mesa. Quem é que são? Assim, eu acho que para ti, eu acho que até eu sei responder os teus. É assim, tenho homens na minha vida no céu, não é? E tenho os homens da minha vida ao pé de mim, graças a Deus. Tenho o meu irmão, tenho o Filipe e fui presenteada e abençoada pelo... Ai, sabes que era o sonho da minha vida ter um rapaz, não é? É incrível, não é? Eu não tinha a noção do que é. E o Henrique e o Filipe têm ciúmes, Claro. mas é uma coisa... O Henrique é um dos grandes homens da minha vida, ainda nem 2 anos tem, e isso é espetacular. E da tua vida e de toda a vida desse melhorio todo lá de casa, esquece, não é? Foi o presente que eu acho que mais do que ele vir completar a família e ainda vir reforçar o nosso amor, foi o presente que foi para elas as 3. Foi o melhor presente que lhes podíamos ter dado, e elas, o amor que elas têm, o irmão é uma coisa, não é? É a melhor coisa que nós podemos dar aos nossos filhos. Portanto, pensa nisso. Ai, tu nem me falas disso agora. Nunca sabe. Nunca se sabe. Ainda vais a tempo. Ainda vou a tempo. Olha, vou, não é? Olha para mim. Portanto, talvez uma inspiração. Eu cada vez me lembrar disso. Não, eu acho que é tão importante. As pessoas às vezes... Eu acho tão bonito aquilo que tu disseste, que é não impormos estes limites de tempo, limites de preconceito, limites de o que é que é tempo de fazer, o que é que não é. É tão libertador. E eu agora fazia-te esta pergunta, que eu acho que há 2 perguntas claras que eu estou a pensar, eu aqui que nunca apresentei ninguém, eu nunca fiz perguntas a ninguém, é a primeira vez. Que é... Eu estar neste papel também não é... Eu costumo estar a entrevistar, não é? Isto não é... Como estamos sempre, ao contrário. todos os caminhos Então, não sem é medos. fácil, sem medos. Exatamente, sair da zona de conforto. Mas eu estou a tentar, não é? Porque já sabes como é que eu sou, a tentar pensar o que é que as mulheres que nos estão a ouvir e os homens e as pessoas que nos estão a ver poderiam querer te perguntar. Uhum. E eu quando olho para ti com 44 anos e parece que tens 15, o que é que tu fazes? Eu tenho que perguntar isto. Olha, eu costumo dizer que... Como é que tu consegues manter esse ar completamente jovem, sempre impecável? Tão bom isso, não é? Porque eu acho que aquilo que vem de dentro é muito mais importante do que qualquer brinco, qualquer vestido, qualquer acessório que tu ponhas fora. Aquilo que vem de dentro é melhor do que qualquer creme, do que qualquer coisa. E eu sou efetivamente vaidosa e orgulhosa da minha vida e daquilo que eu tenho. Portanto, eu acho que isso, se eu me levantar todos os dias a pensar no orgulho que eu tenho, naquilo que eu conquistei, nas pessoas que eu tenho ao pé de mim, eu só posso me sentir vaidosa e pôr um sorriso na cara. E eu acho que um sorriso na cara desarma qualquer pessoa. Não, o teu desarma todos. Já passei várias vezes por isso. O teu desarma. Assim, se pudesses mudar uma coisa em ti, isso é outra, porque eu mudava coisas em mim, por isso é que eu estou a perguntar. Se pudesses mudar uma coisa em ti, o que é que mudavas? Se calhar não era tão perfeccionista. Se calhar não ficava a pensar tanto nas coisas. O que é que te magoa mais? É isso, não é? Nós magoamos sou muito exigente comigo própria, muito exigente. E quando faço uma coisa e depois 5 minutos depois penso, porquê que eu fiz assim? Devia ter feito de outra maneira. Mas eu depois sou pessoa para reconhecer que errei e seja o que for, mudar, não é? Mas se não mudo logo, fico a remoer. Porque acho que as coisas têm que ser todas bem feitas. E não têm. Nós não temos que pôr esta pressão em cima de nós. Mas eu sou perfeccionista. Mas eu acho que isso é de ser criativa e estar sempre à procura de mais e de melhor e não ficar contente com o mais ou menos. Eu tenho que ter o ótimo. Eu sei. E por teres o ótimo, só para finalizar, e depois vou-te fazer a última pergunta final, mas antes dessa, e é assim, eu sou suspeita, por isso tenho que fazer mais perguntas profissionais. Claro. Que é, como é que tu vês este nosso bebê Ofélia, que tem exatamente a mesma idade que o Henrique? É verdade. O que é que tu vês para o futuro da Ofélia? O que é que tu ainda vês? Eu acho que há coisas incríveis que já fizeste e é este Mulheres Sem Medo que nós estamos a trazer para cima da mesa em conjunto,
que obrigada por me teres desafiado também. Não, isto foi fruto de conversas que nós fomos tendo. Várias conversas, não é? Nós queríamos muito fazer uma coisa deste género. Nós queríamos muito tentar... nós queremos extravasar mais do que aquilo que podemos fazer internamente. Nós queremos ir para o mundo, nós queremos que mais pessoas nos ouçam e a partilha, não é? Porque lá está aquilo que nós dizíamos, que é, para nós não é suficiente inspirarmos uma pessoa que vai almoçar connosco ou que vai jantar connosco. Não, nós temos que inspirar muitas mais. Não, e há tantas mulheres incríveis. A dificuldade que nós tivemos a fazer a lista. Mesmo. Há muitas mulheres incríveis. A quantidade disso... E que precisam de espaços como este para poderem contar um bocadinho da sua história. Vamos ter que as convencer, mas nós vamos conseguir. Claro que sim. Este outro lado é essencial. É este outro lado que faz o clique em muitas pessoas para a mudança. É porque precisam de perceber o que é que está por trás daquela mulher segura e com poder e que acham que nada a faz derrubar. E eu acho que é isso que passa à humanidade das pessoas. É o outro lado, não é? Não é o lado frágil, não é? É o lado, é. E às vezes é esse lado que faz com que as pessoas te leiam melhor, te entendam melhor. Isso é muito importante. Ai, que bom. Diz-me uma coisa, o que é que vai ser a nossa Ofélia no futuro? Olha, eu acho que a nossa Ofélia... Tu é que tens de traçar o caminho. A nossa Ofélia, não tenho dúvidas nenhumas que a Ofélia vai ser uma referência na criatividade que se pode dar na comunicação. Porque acho que comunicação é tudo, como estávamos a dizer. Comunicação são conversas, É isto? É isto, é um mundo da comunicação. Mas nós hoje em dia temos tantas plataformas, temos tanta coisa para ver, temos as redes sociais, temos tudo e mais alguma coisa que ou tu és criativo e captas a atenção, ou então a comunicação depois não serve para nada, porque fica num vazio. Portanto, a Ofélia, tenho a certeza absoluta, vai ser uma referência na comunicação criativa e na maneira como as marcas podem chegar emocionalmente e como é que as pessoas se podem apaixonar pelas marcas, porque só quando tu estás apaixonada é que tu tens as borboletas no estômago, é que tu dás atenção, é que vives com um sorriso na cara e com um brilho nos olhos. E se te apaixonares por uma marca, aquela marca não vai passar despercebida. Nunca. Não vai parar. Não. E a Ofélia vai ser isso. Marta, eu espero que tu nunca pares e que continues a ser essa mulher incrível que tu és, com esse sorriso que nos... Ficamos todos parados a olhar para ti, porque acho que ninguém tem um sorriso tão bom e tão sincero como o teu. Muito orgulho de estar a fazer este caminho contigo, muito orgulho de estarmos agora a fazer este nosso novo projeto e muita vontade de impactar e fazermos mais. Adorei esta experiência e venho ao próximo episódio. Não, esta experiência não está a entrevistar. Isto só está a começar. Só está a começar. Então venho ao próximo episódio. Também vou entrevistar no próximo, não é? Nós vamos entrevistar agora sempre. Então vamos embora. Estamos as duas. Obrigada. Vamos a isto. Beijinhos.